Bom, pessoal, boa tarde a todos. É um grande prazer para mim apresentar hoje a defesa de doutorado da Carla Elise Heinz Higg, pelo programa de pós-graduação em farmácia da Universidade Federal de Santa Catarina. O trabalho da Carla foi orientado por mim, eu sou a professora Ariane Zamoner Pacheco de Souza, e foi co-orientado pelo Dr. Eduardo Benedetti Parisotto. A Carla vai apresentar a tese de doutorado dela intitulada Efeitos Metabólicos, Oxidativos e Genotóxicos de Formulação à Base de Glifosato em Tecido Hepático, Intestinal e Sanguíneo de Ratos. Vão participar da avaliação dessa tese de doutorado como professores externos ao programa de pós-graduação em farmácia, a professora a doutora Margarete Dulce Bagatini, que é docente na Universidade Federal da Fronteira Sul e que também é nossa colaboradora como docente na UFSC no programa de pós-graduação em Bioquímica. Como docente externo à UFSC, nós temos o professor Edgar Julian Paredes Gamero, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. O doutor Edgar é biólogo, tem doutorado em Biologia Molecular pela Unifesp e é professor titular na UFMS, com experiência em Biofísica, Bioquímica, Farmacologia e Biologia Celular. A doutora Margarete e o doutor Edgar, então, farão parte como membros externos. E como membro interno do programa de pós-graduação em farmácia, a professora doutora Fátima Regina Mena Barreto Silva, que é docente do Departamento de Bioquímica da UFSC e também docente no programa de pós-graduação em Bioquímica, além do programa de pós-graduação em farmácia. Como membros suplentes era o professor Eduardo Mondilho Dalmarco, e eu gostaria imensamente de agradecer aos membros da banca por terem aceitado analisar esse trabalho, ler e estar aqui hoje para discutir conosco, né, com a Carla, sobre a tese de doutorado dela. A partir de agora, então, eu vou passar a palavra para a Carla, que terá entre 40 e 50 minutos para apresentar os resultados obtidos durante o seu doutoramento, e após a apresentação, nós seguiremos, então, para a etapa de arguição. Boa tarde, meu nome é Carla. Sou doutoranda do programa de pós-graduação em farmácia, sob a orientação da professora doutora Ariane Zamoner Pacheco de Souza e com orientação do professor doutor Eduardo Benedetti Parisotto, e irei apresentar a minha defesa intitulada Dos efeitos metabólicos, oxidativos e genotóxicos da formulação à base de glifosato em tecido hepático, intestinal e sanguíneo de ratos. Desde 2008, o Brasil tornou-se o maior consumidor mundial de agrotóxicos. Em 2019, o país utilizou mais de 620 mil toneladas de ingredientes ativos, sendo que com a aplicação exagerada dos agroquímicos nas lavouras, os agrotóxicos contaminam o meio ambiente e as pessoas que vivem nele, com severos impactos na saúde pública relacionados a enfermidades e intoxicações causadas pela exposição ao agente químico, além de impactos na segurança alimentar e nutricional da população por ingerir a água e os alimentos contaminados. O Roundup é o herbicida mais utilizado no mundo. Ele contém glifosato como ingrediente ativo, polioxetilenamina como o surfactante predominante da formulação comercial e outras substâncias que são consideradas inertes. O glifosato pertence à classe dos organofosforados e ao grupo das glicinas substituídas. Tem o nome químico de N-fosfonometilglicina. É um herbicida não seletivo, de ação sistêmica, pós-emergente e apresenta um amplo espectro de ação, sendo utilizado em ambientes agrícolas e em áreas urbanas. O glifosato atua na via do shikmato, inibindo de forma competitiva a enzima 5-enolpiruvil-shikmato 3-fosfato sintase. Dessa forma, não há formação do corismato, que é necessário para a síntese dos aminoácidos essenciais, fenilalanina, tirosina e triptofano. Dessa forma, não há formação das proteínas e, consequentemente, morte das células. Esta via está presente em plantas e alguns micro-organismos, como fungos e bactérias, mas ela não é encontrada no reino animal.
No entanto, em março de 2015, a IARC, que é um instituto vinculado à Organização Mundial da Saúde, classificou o glifosato como provavelmente cancerígeno para os seres humanos, ou seja, demonstrando que o glifosato, sim, apresenta efeitos tóxicos no reino animal. Além disso, estudos têm demonstrado efeitos das formulações à base de glifosato em diferentes sistemas biológicos, incluindo culturas de células humanas, embriões de sapos e galinhas, diversos tecidos de peixes, ratos, camundongos e porcos. Nesse contexto, o nosso grupo de pesquisa já demonstrou que a exposição ao herbicida à base de glifosato causa alterações bioquímicas em diversos tecidos, como em células hipocampais, células de sertólio e testículos de ratos, bem como do duodeno e cólons de ratos. Nesses diferentes tecidos, os efeitos tóxicos que envolviam os mecanismos do herbicida à base de glifosato incluíam alterações na homeostase do cálcio e estresse oxidativo. Dando continuidade aos estudos do grupo, o cálcio pode atuar como uma molécula sinalizadora. Ele tem papel fundamental na regulação de vários processos biológicos, incluindo o tecido hepático. Geralmente, as concentrações de cálcio são baixas no citosol e elevadas em outros compartimentos, como no fluido extracelular, no retículo endoplasmático e na mitocôndria. O cálcio regula várias funções no fígado, dentre elas o metabolismo de lipídios e carboidratos, a secreção biliar, bem como o controle do ciclo celular, incluindo a modulação da transcrição de proteínas anti- e pró-apoptóticas, que regulam a proliferação e a morte celular. No entanto, o excesso de cálcio intracelular prejudica a função mitocondrial, fazendo com que haja o aumento das espécies ativas de oxigênio e nitrogênio e, consequente, morte celular. Assim sendo, o excesso de cálcio tem a capacidade de induzir o estresse oxidativo. O estresse oxidativo decorre do excesso da produção de compostos oxidantes e ou por depressão dos agentes antioxidantes. Tal processo pode promover a oxidação do DNA, de proteínas e lipídios, com consequente perda das funções biológicas. O organismo possui sistemas de defesa antioxidantes enzimáticos, como a superoxidismutase, a catalase, glutationa peroxidase, glutationa redutase, glutationa S-transferase e glicose 6-fosfato deshidrogenase, além de sistemas de defesa antioxidantes não enzimáticos endógenos, como a glutationa, bem como os exógenos, ou seja, aqueles adquiridos a partir da alimentação, como a vitamina C, E e a N-acetilcisteína. Nessa imagem, tem-se a representação do sistema de defesa antioxidante das células combatendo as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio. As espécies reativas são formadas pela exposição em consequência da exposição a agentes químicos, como os agrotóxicos, em processos inflamatórios, pela radiação, por fontes endógenas, como na respiração mitocondrial. Desse modo, quando ocorre a formação do radical ânion superóxido, esse pode ser desmutado de forma espontânea ou enzimática a partir da superoxidismutase, gerando peróxido de hidrogênio. Este pode ser detoxificado por duas diferentes vias. A via principal é a da catalase, que degrada o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. A outra via é a partir da GPX, que utiliza a GSH como doadora de elétrons, produzindo a glutationa oxidada. A GSH, então, ela é regenerada a partir da GR, às custas de NADPH, proveniente da G6PD, que é uma enzima passo-limitante da via das pintoses. Caso as espécies reativas sejam produzidas mais rapidamente do que elas podem ser neutralizadas pelos sistemas antioxidantes, ocorre um acúmulo do peróxido de hidrogênio, e este pode reagir com metais de transição. Essas reações têm a capacidade de produzir o radical hidroxila. Este radical é o radical mais reativo e deletério do organismo, podendo causar, então, a oxidação de lipídios, proteínas e do DNA. Além de diversos estudos demonstrarem os efeitos dos agrotóxicos induzindo estresse oxidativo, estudos demonstram que a exposição ao glifosato pode alterar a microbiota intestinal e afetar diversos processos envolvidos na digestão e na absorção de nutrientes, podendo modificar o metabolismo energético,
prejudicando as funções do intestino delgado, bem como as reservas energéticas do fígado. Considerando que esses dois órgãos são os primeiros a entrarem em contato com diversas substâncias exógenas, incluindo o agrotóxico, a partir da via oral, torna-se relevante estudar os efeitos do glifosato sobre o trato gastrointestinal. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi investigar os mecanismos da toxicidade e exposição in vitro ao herbicida à base de glifosato em tecido hepático de ratos imaturos, bem como os efeitos da exposição perinatal ao herbicida em fígado, duodeno e sangue periférico da prole de ratos. Os objetivos específicos foram verificar os efeitos da exposição in vitro ao herbicida no fígado de ratos sobre o influxo de cálcio e viabilidade celular, nos mecanismos envolvidos no influxo de cálcio, na concentração da GSH e das substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico, na atividade das enzimas antioxidantes, na atividade das aminotransferases alanina-aminotransferase e aspartato-aminotransferase, na atividade da gama-glutamiltransferase, bem como analisar as ações do glifosato puro sobre essa enzima. Além de verificar os efeitos da exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato, sobre a concentração da GSH em sangue periférico e proteína carbonilada em soro, na atividade das enzimas antioxidantes, no índice de dano ao DNA, nos parâmetros hematológicos em sangue periférico, na celularidade e deposição de ferro em medula óssea, na captação de glicose e glutamato em intestino delgado, na atividade das disacaridases intestinais maltase, lactase e sacarase, na atividade da GGT em intestino delgado, a quantificação da GSK3-beta total e fosforilada em fígado, no conteúdo de glicogênio hepático, na glicemia e na concentração de glicose, lactato e ureia em tecido hepático e, por fim, na concentração do fator de necrose tumoral alfa e da interleucina 6 em fígado. Em relação à metodologia, as ratas prenhas foram obtidas do biotério central e o protocolo foi previamente aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais sobre o número 820. O tratamento em vivo iniciou no 5º dia de gestação, com a água para o grupo controle ou herbicida à base de glifosato a 1% para o grupo tratado, durante a gestação e lactação, até os filhotes completarem 15 dias de idade. No dia do experimento, os animais foram eutanasiados e foi coletado o fígado, o duodeno, o fêmur para obtenção da medula óssea e o sangue. Para o tratamento in vitro, utilizou-se ratos machos com 15 dias de idade provenientes do biotério central. No dia do experimento, os animais foram eutanasiados e o fígado coletado. Assim, as fatias de fígado foram pré-incubadas com HBSS por 15 minutos, seguidas de uma incubação por 30 minutos com o 0,36 mg por litro do herbicida à base de glifosato, e então os tecidos foram homogeneizados em tampões específicos conforme a análise bioquímica a ser executada. Para determinar o influxo de cálcio, as fatias de fígado foram pré-incubadas com tampão, na presença ou ausência de inibidores ou substâncias antioxidantes. Após o meio foi trocado por HBSS fresco, com 0,1 microcurie do radioisótopo cálcio 45. Então, o tecido foi incubado durante 30 minutos com ou sem o herbicida à base de glifosato. A radioatividade foi determinada por cintilação líquida. As enzimas antioxidantes foram determinadas em sangue periférico e no fígado desses ratos. A atividade da superoxidismutase foi medida pela oxidação da adrenalina e formação do adrenocromo. A atividade da catalase foi medida pela velocidade de degradação do peróxido de hidrogênio. A atividade da glutationa redutase foi verificada pela taxa de oxidação do NADPH devido à redução da GSH oxidada em reduzida a partir da enzima presente na amostra. A glutationa peroxidase foi determinada por um método que fundamenta-se na redução do terc-butil hidroperóxido pela oxidação da glutationa reduzida e formação da oxidada pela GPX. A determinação da atividade da glutationa S-transferase foi realizada pela conjugação da GSH com o xenobiótico, aqui representado pelo CDNB, com formação de um cromóforo mensurável em 340 nanômetros.
Para analisar a atividade da ALT e da AST, utilizou-se o fígado. Os produtos da reação piruvato ou oxalacetato reagem e formam a hidrazona, sendo que a intensidade da coloração é proporcional à atividade enzimática da amostra. Para o ensaio da atividade da G6PD, utilizou-se o sangue ou o fígado. Uma alíquota da amostra foi incubada na presença de NAD+, sendo que ocorreu a formação de NAD-PH, quantificado de modo cinético. Para determinar o conteúdo de GSH, utilizou-se o sangue total ou fígado. O método baseia-se na redução da GSH. A GSH reduz o DTNB adicionado com formação do TNB, onde esse produto foi mensurado em 412 nanômetros. Como marcadores de danos oxidativos, determinamos o conteúdo de TBARS e de proteína carbonilada. Para determinar a concentração de TBARS, utilizamos o fígado. O método baseia-se na reação do ácido tilbarbitúrico reagido com malondialdeído, que é o produto majoritário da peroxidação lipídica, com mensuração do cromóforo formado pelo complexo em 535 nanômetros. Para a proteína carbonilada, utilizou-se o soro. As proteínas presentes na amostra reagem com o DNPH, que é um agente carbonil específico, e o teor da carbonilação foi medido em 360 nanômetros. Também analisamos os parâmetros hematológicos dos animais expostos em vivo ao herbicida à base de glifosato. Em relação à contagem de eritrócitos, utilizamos sangue diluído em líquido de DAS. A concentração de hemoglobina fundamentou-se na detecção fotométrica da cianomethemoglobina. Para detectar o hematócrito, utilizamos sangue centrifugado em microcapilares. Os índices hemantimétricos, volume corpuscular médio, hemoglobina corpuscular média e concentração de hemoglobina corpuscular média, foram obtidos a partir dessas seguintes fórmulas, usando a contagem de hemácias, hematócrito e a concentração de hemoglobina. Para a contagem total de leucócitos, utilizamos o sangue diluído em líquido de Turk. Para a contagem diferencial desses leucócitos, a extensão sanguínea foi submetida à coloração e 100 células foram contadas e classificadas. Para a contagem de plaquetas, utilizamos o sangue diluído em oxalato de amônio a 1%. Os resultados foram confrontados com os dados obtidos do equipamento automatizado. Estes procedimentos foram realizados em colaboração com a professora Ana Carolina. Para a realização do ensaio Cometa, o sangue foi coletado com heparina. Posteriormente, foram realizadas lâminas preparadas com esse sangue e agarose. Então, essas lâminas foram colocadas em uma cubeta vertical contendo solução de lise. Após, foram submetidas a uma eletroforese realizada em geladeira. Então, essas lâminas foram tratadas com tampão de neutralização, fixadas, coradas, e, por fim, as lâminas foram analisadas em microscópio óptico com contagem de 100 células por animal. Este procedimento foi realizado em colaboração com o professor Charbel. De tal modo que a migração do DNA durante a eletroforese forma uma cauda que parece um cometa, e isso corresponde à intensidade do dano. Nessa imagem é possível verificar as diferentes classes de danos observadas na técnica do cometa. As células sem migração na eletroforese receberam a pontuação 0, ou seja, sem dano. As células com danos mínimos receberam pontuação 1. As células com danos médios receberam pontuação 2. As células com danos intensos receberam pontuação 3. E as células com danos máximos receberam pontuação 4. Os resultados foram expressos como o índice total de dano, ou seja, os somatórios dos danos ao DNA por célula, com variação de 0 a 400. Para análise da deposição de ferro, o fêmur dos ratos expostos em vivo ao herbicida à base de glifosato foram coletados para obtenção das lâminas de esfregaços de medula óssea e então submetidas à coloração de PERS. Os esfregaços foram corados com solução de ácido clorídrico e ferrocianeto de potássio. Após coloração, as lâminas foram lavadas e contracoradas. Na deposição de ferro, os grânulos de hemosiderina, que nada mais são do que depósitos insolúveis de ferro, reagem com ferrocianeto de potássio e resultando então numa coloração azulada.
Por fim, as lâminas foram analisadas em microscópio óptico. Este procedimento foi realizado em colaboração com a professora Maria Cláudia. Para determinar a captação de glutamato, as fatias de intestino foram incubadas com 0,33 microquirri por ml de glutamato marcado radioativamente no carbono 14, e a radioatividade foi determinada por cintilação líquida. Para a captação da 2-desoxideglicose, as fatias de intestino foram incubadas com glicose e 0,2 microquirri por ml da 2-desoxideglicose marcada radioativamente no carbono 14. A radioatividade foi determinada por cintilação líquida. Para a atividade das disacaridases intestinais, sacarase, lactase e maltase, foram determinadas a partir da incubação do duodeno com os carboidratos específicos, sacarose, lactose e maltose. Essas enzimas têm a função de degradar os respectivos disacarídeos, sendo que têm como produto em comum a glicose. Assim, após a incubação, foi quantificada a formação de glicose por kit comercial. Para a atividade da GGT, utilizamos a gama-glutamilpenitranilina como substrato e a glicilglicina como molécula aceptora, e o produto final foi mensurado em 530 nanômetros. Para determinar o conteúdo de glicogênio, o fígado foi pesado, homogeneizado e fervido. A concentração de glicogênio foi definida pela adição de uma solução de iodo e iodeto de potássio, com mensuração do produto final em 460 nanômetros. A reação imunoenzimática foi determinada a partir da concentração de interleucina 6 e TNF-alfa em fígado dos ratos expostos em vivo ao herbicida à base de glifosato, através da utilização de anticorpos monoclonais específicos para cada citocina, a partir da metodologia do ELISA de captura. Para investigarmos o envolvimento das vias de sinalização nos efeitos in vivo do herbicida à base de glifosato, utilizamos a técnica de Western blot, que usa, então, os anticorpos específicos para a forma total e fosforilada da GSK3-beta. As fatias de intestino foram homogeneizadas em tampão de Lise e, posteriormente, foi realizada a dosagem de proteína. Quantidades iguais de proteínas foram submetidas à eletroforese e transferidas para uma membrana de nitrocelulose, onde foi realizada a imunodetecção. Os resultados foram expressos como a média, mais ou menos erro padrão da média, conforme o número de amostras. As comparações estatísticas foram realizadas a partir do teste T de Student ou a nova de uma via seguida do pós-teste de Bonferroni quando necessário. As diferenças encontradas foram consideradas estatisticamente significativas quando um P menor que 0,05. Para melhor compreensão dos resultados, a tese foi dividida em 3 estudos. O estudo 1 intitula-se Hepatotoxicidade induzida pela exposição in vitro ao herbicida à base de glifosato, mediada pelo acúmulo de cálcio e estresse oxidativo em ratos imaturos. Realizamos, inicialmente, a caracterização do modelo experimental in vitro a partir do influxo de cálcio e da viabilidade celular, através de uma curva concentração-resposta, a partir de uma curva concentração-resposta. Tá R$10. Posso continuar? Bom, alguém está com o microfone ligado. Ah, tá. Então tá, ok. Voltando, né? Nós fizemos, então, o que a gente fez? Nós incubamos o tecido hepático por 30 minutos com diferentes concentrações do herbicida à base de glifosato, que variaram de 0,36 a 36 miligramas por litro do agrotóxico. Os nossos resultados demonstraram que a concentração de 0,36 miligramas por litro do herbicida faz com que haja o aumento do influxo de cálcio. Essa mesma concentração promoveu morte celular, como demonstrado pelo aumento da liberação da LDH para o meio extracelular. Demonstrando que o herbicida à base de glifosato promoveu hepatotoxicidade a partir do aumento do cálcio intracelular e morte das células. Os experimentos subsequentes foram feitos com 0,36 miligramas por litro do agrotóxico, o que correspondeu a 360 microgramas por litro de glifosato. A resolução brasileira descreve que o limite máximo de glifosato permitido na água destinada ao consumo humano é de 500 microgram
gramas por litro, ou seja, a concentração usada no nosso estudo foi inferior ao limite máximo de glifosato permitido na água potável. Portanto, nós sugerimos que a concentração aceitável de resíduos de glifosato na água de beber seja revista pelas autoridades. Devido à importância do cálcio na homeostase celular, investigamos os mecanismos de transdução de sinais envolvidos nos efeitos do herbicida base de glifosato no influxo de cálcio. Para isso, utilizamos o inibidor da PKA, o bloqueador dos canais de cálcio dependente de voltagem do tipo L, o inibidor da PI3K, o quelante de cálcio intracelular, o inibidor da fosfolipase C e o inibidor da MAP-sinase. Os nossos resultados demonstraram que a nifedipina teve a capacidade de impedir os efeitos do herbicida sobre o influxo de cálcio. Além disso, a PI3K e a fosfolipase C também foram capazes de impedir a ação do herbicida sobre o influxo de cálcio. Dessa forma, o conjunto dos nossos dados mostraram que a participação dos canais de cálcio dependente de voltagem e das vias PI3K e fosfolipase C nos mecanismos de ação do herbicida no influxo de cálcio em fígado de ratos. Com o objetivo de investigar a participação dos antioxidantes na ação do herbicida base-glifosato no influxo de cálcio, nós coincubamos o tecido hepático com a vitamina C, vitamina E, N-acetilcisteína e GSH. E os nossos resultados demonstraram que a vitamina E, a N-acetilcisteína e a GSH foram capazes de impedir a ação do herbicida sobre o influxo de cálcio, demonstrando que o estresse oxidativo é um importante evento no mecanismo da ação do herbicida base de glifosato. Em suma, o herbicida promoveu a formação de radicais livres e os antioxidantes preveniram a ação deletéria do herbicida no tecido hepático. Frente a isso, investigamos a consequência da exposição in vitro ao herbicida sobre os parâmetros bioquímicos envolvidos no dano oxidativo. Os nossos resultados demonstraram um aumento da concentração das substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico no fígado dos ratos expostos ao herbicida, sugerindo que o dano oxidativo seja via peroxidação lipídica. Além disso, analisamos os efeitos da exposição in vitro ao herbicida na atividade das enzimas antioxidantes. Os nossos resultados demonstraram diminuição da atividade da SOD, da GPX, da GR e da G6PD, e um aumento na atividade da catalase no fígado dos ratos expostos ao herbicida. A elevação na atividade das enzimas em situações de elevado estresse oxidativo age como uma resposta adaptativa para auxiliar na detoxificação dos radicais livres e prevenir ou limitar os danos às macromoléculas, enquanto a diminuição na atividade dessas enzimas exposta ao estresse oxidativo parece estar relacionada à inativação pelas EROs, demonstrando que o herbicida promoveu alterações significativas no estado redox das células hepáticas. Analisamos também a atividade da GGT, pois ela é uma enzima extremamente importante porque ela faz a síntese do novo da GSH. A GSH é um tripeptídeo formado por glutamato, cisteína e glicina. Dessa forma, a GGT ela auxilia nas funções antioxidantes. No entanto, a reação da GGT com a GSH extracelular pode gerar oxidantes na presença de uma fonte de ferro. E o processo inicia a partir do momento que a GGT ela remove o grupo gama-glutamil da GSH extracelular e faz com que haja a formação do resíduo cisteínilglicina. Esse dipeptídeo pode ser reintroduzido para o meio intracelular, que em pH fisiológico encontra-se na forma aniônica de tiolato. Este pode reduzir o ferro, que então, ferro livre via reação de Fenton produzir o radical hidroxila. Além disso, o tiolato pode reduzir o oxigênio molecular e produzir ainda mais, gerar ainda mais espécies reativas de oxigênio. Dessa forma, a atividade da gama-glutamiltransferase, nós analisamos a atividade dessa enzima em fígado após a exposição a 0,36 mg por litro de herbicida base de glifosato ou 36 mg por litro de glifosato de grau analítico.
né, com o objetivo de comparar a toxicidade desses compostos. Os nossos resultados demonstraram um aumento da atividade da GGT no grupo exposto ao herbicida à base de glifosato, sem alteração na atividade dessa enzima no grupo exposto somente ao glifosato. Assim, a elevação na atividade da GGT induzida pelo tratamento com herbicida à base de glifosato pode paradoxalmente estimular a manutenção da GSH, quanto contribuir para a formação de espécies reativas de oxigênio, demonstrando que o herbicida é mais tóxico do que o glifosato de grau analítico, ou seja, o glifosato puro, sozinho. Também determinamos a atividade da ALT e da AST por serem enzimas importantes no fígado, especialmente no metabolismo dos aminoácidos. O fígado é responsável por detoxificar, né, eliminar a amônia, que é tóxica para o organismo a partir do ciclo da ureia. Assim, quando a alanina-aminotransferase hepática transfere o grupo amino da alanina ao alfa-cetoglutarato, formando piruvato e glutamato, essa reação acontece já que a amônia não pode participar do ciclo da ureia diretamente a partir de qualquer aminoácido, mas sim ela pode ser doada para o glutamato. Então, a glutamato desidrogenase remove o grupo amino do glutamato e libera para o ciclo da ureia. Caso seja necessária a formação de algum aminoácido, o grupo amino do glutamato é transferido para o oxalacetato, formando alfa-cetoglutarato e aspartato. E essa reação é catalisada pela aspartato-aminotransferase. O aspartato formado, então, tem a capacidade de doar o grupo amino para o ciclo da ureia. Já o alfa-cetoglutarato produzido, ele é o intermediário do ciclo de Krebs e importante também para o metabolismo energético. Nesse contexto, os nossos resultados demonstraram diminuição da atividade da AST sem alterar a atividade da ALT no fígado dos ratos expostos ao herbicida à base de glifosato. Da mesma forma, esses autores aqui, eles propõem que a duração da exposição ao herbicida à base de glifosato é um fator importante na modulação da atividade das transaminases, podendo o agrotóxico tanto estimular quanto inibir a atividade dessas enzimas. O conjunto dos nossos resultados demonstram que o herbicida à base de glifosato exerce ações modulatórias sobre o fígado de ratos imaturos, elevando o influxo de cálcio através da abertura dos canais de cálcio dependente de voltagem, da ativação da fosfolipase C e da PI3K, desencadeando em acúmulo de cálcio e consequente estresse oxidativo e morte celular. Além disso, a exposição ao herbicida induz modificações no metabolismo energético ao diminuir a atividade da AST. E o agrotóxico promove alterações significativas no estado redox das células, ao estimular a peroxidação lipídica e modificar a atividade das enzimas antioxidantes. O estudo 2 e o estudo 3 foram realizados nos animais em vivo. O estudo 2 intitula-se As consequências do tratamento em vivo com herbicida contendo glifosato no sangue periférico e medula óssea da prole de ratos. Com o objetivo de verificar se a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato altera o desenvolvimento dos ratos, determinamos os parâmetros biométricos desses animais. Ao analisar o comprimento longitudinal, o comprimento occipito nasal, o diâmetro transcervical e o diâmetro transumbilical. Assim, os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato diminui o comprimento occipito nasal, bem como o diâmetro transumbilical desses animais, o que indica que os ratos expostos ao herbicida à base de glifosato apresentaram diminuição no crânio e no abdômen, sugerindo que o agrotóxico afeta o desenvolvimento dos ratos imaturos. Nesse contexto, também, muitos agrotóxicos têm a capacidade de desenvolver danos oxidativos. Assim, os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato aumenta a concentração de proteína carbonilada e diminui o conteúdo de GSH no soro da prole de ratos. Esses dados sugerem o envolvimento de estresse oxidativo nos efeitos tóxicos do herbicida à base de glifosato. Além disso, analisamos os efeitos da exposição in vivo ao herbicida à base de glifosato na atividade das enzimas antioxidantes.
os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato aumenta a atividade da SOD sem alterar a atividade da catalase no sangue da prole de ratos. Vale lembrar que tanto a catalase quanto a GPX têm a função de detoxificar o peróxido de hidrogênio em água. No entanto, a GPX é a principal enzima responsável pela eliminação do peróxido de hidrogênio no sangue, especialmente nos eritrócitos, justificando o aumento da atividade da GPX observada no grupo tratado. Nós também observamos que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato diminui a atividade da GPX na prole de ratos. Destaca-se que a deficiência na atividade dessa enzima promove eventos oxidativos que podem levar a alterações nas vias de sinalização celular e desenvolvimento embrionário anormal. E por fim, os nossos resultados demonstraram que houve um aumento da atividade da GST no grupo tratado com herbicida à base de glifosato. O aumento na atividade dessa enzima, então, mostrou ser uma resposta na biotransformação dos elementos sanguíneos frente aos efeitos tóxicos causados pelo herbicida. Além disso, justifica a depressão da GSH observada no presente estudo. Analisamos os efeitos da exposição in vivo ao herbicida à base de glifosato no DNA dos ratos imaturos, e os nossos resultados observaram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato promove sim danos ao DNA da prole de ratos. Destaca-se que os agrotóxicos podem induzir estresse oxidativo a partir da geração de espécies reativas de oxigênio, as quais podem promover danos ao DNA. Como um resultado das eros reagindo ao DNA, alterações permanentes no material genético são o primeiro passo no processo de envelhecimento, mutagênese e carcinogênese. Assim, esses dados corroboram com a descrição da Organização Mundial da Saúde, que menciona o glifosato como provável cancerígeno. Determinamos os parâmetros hematológicos como possíveis marcadores de toxicidade do herbicida à base de glifosato. Em relação ao perfil eritrocitário, a exposição ao herbicida demonstrou aumento do número de hemácias, aumento da concentração de hemoglobina e de hematócrito na prole de ratos. Os efeitos do herbicida promovem, então, um excesso de hemácias no sangue, que é denominado de eritrocitose. Essa eritrocitose ocorreu a partir de liberação dos eritrócitos de depósitos sanguíneos e ou de tecidos hematopoéticos para a corrente sanguínea, e, portanto, refletiu um aumento do hematócrito no sangue dos animais expostos ao agrotóxico. Em adição, o aumento também do conteúdo de hemoglobina propõe um mecanismo adaptativo do corpo para manter a oxigenação tecidual dos ratos, que pode ter sido prejudicada pelo tratamento com herbicida. Os nossos resultados também demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato aumenta o VCM, o HCM, sem alterar o CHCM. Esses são dados típicos de macrocitose normocrômica, sendo que é importante avaliar a macrocitose mesmo na ausência de anemia, já que pode ser o primeiro indício de uma patologia subjacente. Esses autores relatam que a doença hepática não alcoólica é uma das causas comuns de macrocitose. Além disso, resultados prévios do nosso grupo de pesquisa já mostraram que a exposição ao herbicida promoveu hepatotoxicidade associadas ao aumento do influxo de cálcio, estresse oxidativo e sobrecarga de ferro, tanto no fígado quanto no soro desses animais imaturos. Em relação ao perfil leucocitário, os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato diminui o número de leucócitos sem alterar a contagem diferencial de leucócitos. Esses dados apontam para uma diminuição da função imunológica dos ratos induzida pela exposição ao herbicida. A diminuição dos leucócitos na prole de ratos expostas ao agrotóxico pode ser explicada pelo efeito tóxico prolongado do herbicida sobre essas células, e outro possível motivo pode ser devido ao estresse oxidativo mediado pela exposição materna ao herbicida à base de glifosato,
contribuir na redução de leucócitos circulantes no corpo dos ratos imaturos. As alterações nos parâmetros hematológicos podem ser atribuídas às alterações no sistema hematopoético. Nesse sentido, determinamos a celularidade da medula óssea desses animais. Na figura A e C, é possível observar a celularidade da medula óssea do grupo controle, e as figuras B e D representam a celularidade da medula óssea do grupo tratado. Os nossos resultados demonstram uma diminuição da celularidade medular dos filhotes expostos ao herbicida à base de glifosato desde a prenhez até a lactação em relação ao grupo controle, demonstrando um possível mecanismo compensatório do sistema hematopoético frente ao aumento do número de hemácias no sangue periférico dos animais. A exposição ao herbicida à base de glifosato também causou eosinofilia na medula óssea da prole de ratos, como indicado por essas setas pretas que apontam para esses eosinófilos em vermelho. Os eosinófilos têm papel na remodulação e reparo dos tecidos, os quais podem estar em maior número na medula desses animais, na tentativa de reparar os tecidos lesionados em consequência da administração subcrônica do herbicida à base de glifosato. O ferro é um elemento essencial para o organismo. Frente a isso, determinamos a deposição de ferro em medula óssea. Os nossos resultados demonstram, como indicado pela figura A, que não houve o armazenamento de ferro no grupo controle. Já na figura B, no grupo tratado, é possível observar o armazenamento de ferro medular, como demonstrado por essa coloração azulada. Assim sendo, o herbicida à base de glifosato promoveu sobrecarga de ferro no organismo dos ratos tratados com um agrotóxico, o que pode induzir o aparecimento de doenças, reforçando a hipótese já mencionada durante o meu mestrado, que relatou que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato pode causar hemocromatose secundária na prole de ratos, já que o excesso de ferro é uma condição característica da doença. Além disso, o alto teor de ferro pode agir como um catalisador de autooxidação, exacerbando o estresse oxidativo encontrado no sangue dos filhotes. Assim sendo, quantidades elevadas de ferro podem ter efeitos deletérios sobre o organismo dos animais. O conjunto dos nossos dados demonstram que a exposição subcrônica ao herbicida altera a homeostase de ferro, associadas à oxidação de proteínas, danos ao DNA, depressão da GSH e alteração nas enzimas antioxidantes, o que culmina em estresse oxidativo nesses ratos imaturos. Os efeitos do herbicida modificam o perfil hematológico no sangue periférico da prole de ratos ao induzir eritrocitose, macrocitose normocrômica e leucopenia. Além disso, a exposição perinatal ao herbicida promove distúrbios no sistema hematopoético, por causar hipocilaridade medular e deposição de ferro na medula dos filhotes de ratos. O estudo 3 intitula-se Os efeitos da exposição perinatal à formulação contendo glifosato no metabolismo energético e no sistema imune dos filhotes de ratos. Com o objetivo de verificar se a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato altera a digestão de carboidratos, nós, então, determinamos a atividade das disacaridase intestinais. Os nossos resultados demonstraram um aumento da sacarase e uma diminuição da lactase no grupo tratado. Destaca-se que os filhotes com 15 dias de idade receberam alimento apenas via leite materno, porque eles mamam, eles somente mamam nessa idade de 15 dias. Sendo que a lactase, que é a enzima que degrada o carboidrato do leite, encontra-se com sua atividade diminuída no grupo exposto ao herbicida à base de glifosato, o que demonstra que o herbicida pode sim afetar a digestão dos carboidratos e intestino delgado dos animais. Dentre os carboidratos, a glicose é a principal fonte de energia. Nesse contexto, os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato diminui a captação de glicose no duodeno, bem como diminui a glicemia nesses ratos. Assim sendo, a absorção prejudicada dos carboidratos pode interferir
no crescimento e desenvolvimento dos filhotes expostos ao herbicida, já que uma fonte constante de glicose é necessária para a funcionalidade do organismo. Com o objetivo de compreender melhor essas alterações no metabolismo dos carboidratos dos ratos expostos ao herbicida à base de glifosato, quantificamos a GSK3-beta hepática, que é uma enzima regulatória no metabolismo do glicogênio. Os nossos resultados demonstraram uma diminuição da fosforilação da GSK3-beta no grupo tratado em relação à GSK3-beta do grupo tratado, só que essa GSK3-beta total. De modo que uma diminuição da fosforilação da GSK3-beta sugere sua ativação, que então pode fosforilar e inativar a glicogênio sintase, que é uma enzima passo-limitante da glicogênese, ou seja, reduz ou impede a formação do glicogênio. Esses dados corroboram com a concentração de glicogênio hepática diminuída nos ratos expostos ao herbicida à base de glifosato. Além disso, os nossos estudos demonstram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato aumenta a concentração de glicose hepática e diminui o conteúdo de lactato hepático desses animais. Desse modo, a exposição ao herbicida à base de glifosato promoveu distúrbios metabólicos e essas alterações dos analitos possa ser uma resposta do fígado desses animais à depressão de energia. Com o intuito de verificar os efeitos da exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato sobre a absorção dos aminoácidos, determinamos a captação de glutamato no intestino desses animais. Os nossos resultados demonstraram uma diminuição da captação do glutamato nos ratos expostos ao agrotóxico. Como o intestino delgado possui pouca relação com o glutamato produzido pelo próprio organismo, o fornecimento de glutamato a partir da alimentação é crucial para o crescimento e desenvolvimento, além da função do intestino neonatal. Desse modo, demonstra que o herbicida à base de glifosato tem a capacidade de perturbar o intestino delgado da prole de ratos. Devido à importância da GGT no metabolismo dos aminoácidos, quantificamos a atividade dessa enzima no duodeno desses animais. Assim, os nossos resultados demonstraram uma diminuição da atividade dessa enzima no grupo exposto ao herbicida à base de glifosato, no duodeno especificadamente. Achados semelhantes já foram descritos por Gera e colaboradores, os quais observaram inibição na atividade da gama-glutamiltransferase em intestinos de ratos machos tratados com o agrotóxico carbafurano por 30 dias. O sistema imunológico age contra diversos micro-organismos patogênicos, além também de agir contra substâncias exógenas, como os agrotóxicos. Nesse sentido, determinamos alguns marcadores inflamatórios no fígado. Os nossos resultados demonstraram que a exposição perinatal ao herbicida à base de glifosato aumenta a concentração de TNF-alfa, bem como de interleucina 6 no fígado dos ratos expostos a esse herbicida. Assim, o herbicida à base de glifosato tem efeitos imunotóxicos ao promover alterações no sistema imunológico dos ratos expostos ao agrotóxico, demonstrando que a toxicidade hepática induzida pelo herbicida é mediada por inflamação. O conjunto dos nossos dados demonstram que as ações do herbicida podem modular a absorção e a digestão de carboidratos e aminoácidos, ao diminuir a captação de glicose e glutamato em duodeno, bem como interferir em enzimas responsáveis pela síntese ou catabolismo dos nutrientes, prejudicando as funções do intestino e as reservas energéticas no fígado dos ratos expostos ao agrotóxico. Além disso, o tratamento subcrônico com o herbicida aumenta a produção de citocinas no fígado da prole, indicando inflamação no tecido hepático induzida pela formulação contendo glifosato. Eita! Assim, os resultados demonstram que dentre os mecanismos de toxicidade da exposição in vivo e ou in vitro ao herbicida, destaca-se o desbalanço redox nos diferentes tipos celulares. O aumento do influxo do cálcio pode levar à ruptura da homeostase desse íon, bem como a deposição tecidual do ferro pode aumentar a produção de espécies reativas e radicais livres. Esses eventos podem estar induzindo processos inflamatórios e morte celular.
Além disso, os dados dos nossos estudos in vitro e in vivo sugerem que os mecanismos de toxicidade do glifosato incluam dano oxidativo, inflamação, disfunção metabólica e genotoxicidade. Dessa forma, os resultados demonstram a relevância de estudos focados no melhor entendimento dos impactos do herbicida sobre os mecanismos não-alvo, em especial em mamíferos, e o conhecimento dos impactos do glifosato poderão contribuir no desenvolvimento de alvos para intervenções terapêuticas e ou diagnósticas em prol dos indivíduos expostos. Muito obrigada pela atenção. Bom, Carla, então eu não vou ler a ata toda, tá? Mas vou ler a partir daqui. Então, o presidente da banca deu início aos trabalhos, com abertura formal às 14 horas, videoconferência com a leitura da portaria da designação da banca. Bom, então a Carla apresentou o seu trabalho durante 47 minutos em sessão aberta e após foi dada a palavra aos membros da banca examinadora para que procedessem à arguição da doutoranda com respostas da mesma a cada um dos examinadores. Concluída esta fase, registraram-se as possíveis sugestões de alterações necessárias do texto e, de acordo com a avaliação dos membros da banca examinadora, a doutoranda Carla Elise Heinz Higg foi considerada aprovada com modificações e você tem até 60 dias para a entrega da versão final na biblioteca, seguindo todos os ritos que você já conhece, né, as normas lá da biblioteca universitária. A aprovação será válida desde que sejam satisfeitas as condições exigidas pelos membros da banca examinadora com a entrega da versão final da tese referendada pelo professor orientador. A banca examinadora destaca: então, as sugestões constam nos exemplares entregues à candidata. Então, cada um dos membros da banca vai encaminhar a você as sugestões que foram discutidas aqui, que também estão gravadas. Considerando o disposto no artigo 66 da Resolução 95 do CUN de 2017, a doutoranda está ciente de que somente fará jus ao título de doutora em farmácia após cumprido nos prazos previstos todas as exigências da referida resolução do regimento do programa, além da entrega na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Farmácia da documentação exigida para a formação do processo de concessão do diploma de doutora em farmácia. Então, Carla, finalmente, doutora em farmácia. Só que o título aprovada. Só depois de entregar na BU. Tá? Parabéns, Carla. Eu gostaria de agradecer a todo o tempo que você teve conosco. Eu sei que agora você está já há um tempo afastada, né? Mas a Carla entrou no laboratório ainda uma menininha lá na graduação, na terceira fase do curso de farmácia, foi minha aluna na graduação, depois foi aluna da Fátima, uma menina extremamente inteligente, dedicada, né? Então, acho que esse concurso que ela foi aprovada lá bem no início do doutorado foi por uma conquista, sempre estudou, sempre correu atrás. Eu te desejo, Carla, todo sucesso, toda sorte para você, para tua família. A mãe está aí até agora, né, assistindo, e vamos continuar consumindo o mel e o própolis da família, né, mesmo com a Carla lá distante. Obrigada pela confiança, Carla, e saiba que o laboratório, a universidade, a minha casa estão sempre com as portas abertas para ti, e espero que, quem sabe, um dia você volte, né, fazer alguma coisa, voltar para a academia, né, mas que você seja feliz com as tuas escolhas. E agora eu deixo, se você quiser falar alguma coisa também. Eu já estou até emocionada. Mas eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer por você, por Deus ter me colocado você para... Realmente tinham várias professoras de bioquímica e foi exatamente você, a professora de bioquímica básica, onde, enfim, você, né, me deu aula naquela fase, era bioquímica base, era na terceira fase, e por ter aberto suas portas do laboratório durante minha iniciação científica, mestrado, finalizar o doutorado,
por confiar em mim, pela sua paciência, pela sua atenção, pelo seu tempo, pela sua dedicação, por todos os momentos que você utilizou para ensinar com seus rascunhos maravilhosos, que só você sabe fazer os desenhos. E porque sim, nós somos muito visuais, nós precisamos, às vezes você lê no livro e não entende, e aqueles desenhos ilustram muito, você é extremamente didática, atenciosa, humanizada, e eu só tenho que agradecer, agradecer, agradecer e agradecer. Só isso. Muito obrigada mesmo, muito obrigada. Eu que E agradeço, muito Carla. obrigada também para os membros da banca, né, por terem lido a minha tese, por ter feito as suas contribuições. Muito obrigada. Foi um prazer. Sucesso, Carla, para ti. Tudo de bom. Qualquer coisa, estamos aqui, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite, Carla. Sucesso. Ok. Obrigado, Ariane. Obrigado, Carla. Parabéns a vocês duas e ao Benê, né, que fez também parte da orientação. Não vou deixá-lo esquecer que o apelido dele era Benê, hein? Benê. Eu lembro dele. Então, pessoal, muito Muito obrigada. bom, parabéns. Eu vou parar agora de tirar lá do YouTube, que está gravando lá também, que a gente tem que mandar para o programa. E muito obrigada. Foi um privilégio ter vocês aqui, né?